Bom, agora eu quero convidar você também para continuar participando, como sempre você faz aqui no @Revista da Cidade, porque a gente vai mudar o assunto e a gente vai falar sobre educação financeira, sobre férias versus dinheiro. E aí, como é que tá? Como é que estão as suas finanças para você curtir as férias? Será que você já fez uma programação? Será que você está contando só com o dinheiro que vai entrar ainda para conseguir curtir? Como fazer para não entrar mais no vermelho ou para não entrar no vermelho e curtir as férias junto com a família? A gente vai falar sobre esse assunto com a Márcia Santos. Ela é palestrante motivacional, consultora e bacharel em Direito. Bem-vinda ao Revista, tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Prazer é meu. É fato que muitas famílias hoje estão já endividadas, estão já no vermelho, mas ao mesmo tempo querem fazer alguma coisa, querem curtir com os filhos, querem passear, enfim, sair da rotina, né? Já que esse é o período que, apesar de ser mais caro, é o momento que as pessoas têm muitas vezes para passear, né? Como é que essas pessoas podem fazer um planejamento ou tentar fazer um planejamento para que a conta pelo menos tente fechar no final do mês? Bom, esse momento de férias, pelo fato de ser realmente uma época de alto custo, porque é uma temporada no qual as pessoas que têm filho estudando têm que viajar nessa época, não tem outra escolha, não tem muita opção. E ela acaba sendo realmente mais caro. Só que o que você tem que fazer é se planejar para isso. E o que acontece? Quando você sai de férias, a Constituição Federal determina que as empresas paguem 1/3 a mais do valor da sua remuneração. Tá. E este valor antecipado. Então, você recebe as férias 2 dias antes do gozo, que é salário antecipado com 1/3. É essa confusão que acontece, o fato que a pessoa às vezes acaba voltando no vermelho. Porque as pessoas muitas vezes acham que esse dinheiro é um dinheiro a mais que elas estão recebendo. E na verdade a única coisa que ela tem a mais é 1/3. Então ela tem que se programar, ela tem que ter conhecimento do que ela tem disponível, é só 1/3 daquele valor. Para você ter uma ideia de como é que isso funciona e para ficar claro, nada melhor do que colocar no papel, né, e colocar para a gente ver. Por isso que a Márcia trouxe para a gente aqui uma telinha, vamos colocar aqui, e a gente fez hipoteticamente uma pessoa que ganha aí R$5.000 por mês, para que você tenha uma ideia do que a pessoa acaba recebendo e que isso muitas vezes gera ilusão de dinheiro extra na conta, né, Márcia? Com certeza. Esse exemplo que está sendo demonstrado, uma pessoa ela está recebendo o salário líquido, tá? Esse valor a gente está dando um exemplo como se ela já estivesse com todos os descontos legais. Tá. Então ela receberia líquido 5.000, férias 1/3 e somaria na conta dela disponível 11.666,67. É o que ela receberia no final. Que ela receberia, estaria disponível na conta dela que a empresa iria depositar título de férias. Tá. Só que ela tem os seus gastos mensais, né? E ela teve o salário dela, que é realmente do mês, e depois ela vai ter os gastos dela mensais. A gente também está supondo, né? Exatamente. Eu fiz uma demonstração de uma suposição de gastos. Somando aí aluguel, condomínio, água, luz, telefone, internet. Exatamente. Daria um valor de R$3.615,20. Que ela tem que tirar desse montante, na verdade, dos 5.000 dela. Na próxima tela. Você colocou também umas despesas variáveis ali, que claro que a gente sempre tem, né? Custos extras, com roupa, remédio, etc. Exatamente. E aí, descontando, coloca a próxima telinha para a gente já ver. Desses 11.000 que entraram, tem que tirar essas despesas. Na verdade, tem que tirar essas despesas... Não, é a outra telinha. É a outra. Essa aí. Olha aí. Então, ela teve o salário dela efetivo, que ela vai tirar as despesas, é 5.000. Aquele outro 5.000 que eu falei antecipado, tá lá reservado, tá guardadinho. Tem que tirar mais 3.600 daquele também. Tem que tirar 3.600. Então, no mês, o que ela teve? Ela teve o salário de 5.000, teve as despesas fixas e as variáveis de 3.000 e o que sobrou para ela. Essa pessoa tá bem, ela não tá no vermelho. Tá sobrando, tá ótimo. Ela conseguiu fazer a parte financeira dela bem controlada. E ela tá com um valor positivo de 1.384,80. Tá. Só que aí, essa ilusão dos 5.000 antecipados que entraram no salário dela, gerando aqueles 11.000, dá a entender que, nossa, de repente pingou um tantão de dinheiro na minha conta, vou gastar, vou fazer aquela reforma, aquilo que eu estava pensando e tudo mais. Só que ela tem que pensar que naquele mês, não é que ela vai ficar sem salário, mas ela já recebeu. Ela já recebeu de forma antecipada. Isso tem que ficar muito claro para ela. Então, vamos supor, se a pessoa tira férias em julho, junto com os filhos, ela está recebendo o salário de julho, mais 1/3 de férias e o antecipado de agosto. De agosto. Então, quer dizer que em agosto ela não vai receber
o salário porque ela já recebeu. Ela já recebeu antecipado. Por isso a orientação. Deixa esse valorzinho lá, reservadinho num cantinho, esquece que ele existe. Então, lá no 5º dia útil de agosto, você pega ele de novo. É muito melhor do que, né, Exatamente. depois ficar contando o saldo devedor, né? Sem dizer que as contas, essas que a gente colocou, ela vai chegar, que é conta de água, luz, telefone, agosto você vai ter todas essas contas para serem pagas com aquele valor que você recebeu antecipado. Então vamos dar umas dicas de como é que as pessoas podem fazer para conseguir viajar tranquilamente e não se perder nas contas. O ideal seria fazer uma poupancinha de viagem ao longo do ano? O ideal seria ela se planejar. Tudo que se fala em parte financeira, você só vai ter sucesso se você tiver um bom planejamento, seja para o que for. O objetivo que você tiver para usar aquele recurso. Então, no caso de férias, que é o tema que nós estamos falando, se programe antes, veja exatamente tanto no seu núcleo de família ou no seu núcleo de amizade que você vai viajar, ou mesmo sozinho, qual é o tipo de viagem que é o seu perfil. Fazendo isso, existe hoje disponível várias pesquisas que você pode fazer em questão de locais, em questão de valor. Então, tudo isso você está se planejando, se organizando para aquelas férias desejadas. Porque ela não pode virar um monstro, né? Claro ela tem que ser uma coisa agradável e satisfatória tanto para você como para a família. E não ser legal naquele momento e depois trazer mais preocupação, né, e turbulência familiar, porque a falta de dinheiro acaba gerando isso, né, Márcia? Com certeza, com certeza. Então, se programe, verifique, tem tanto agências de viagem, ou mesmo se você quiser fazer a sua contratação, ou se você quiser fazer a sua viagem você mesmo, contatar hotel, passeios, você pode fazer isso de forma antecipada. E a partir do momento que você não está com aquela ansiedade, porque tem que ser para amanhã, você conseguirá ter um bom preço, você vai conseguir negociar, você vai conseguir parcelar isso sem juros. Então, tudo isso com uma programação evita do endividamento indesejável. Até a escolha do local das férias, como você falou, né? Tem lugares que podem ser o sonho de consumo daquela família, mas que para aquele momento financeiro da família não comporta, porque é um destino mais caro, né? Então, ela pode deixar esse sonho para um futuro próximo, né? Se planejar até lá e usar essas férias agora em que a situação está um pouquinho mais difícil para uma questão mais futura, né? Mais tranquilinha, ficar mais perto, enfim, fazer programas mais tranquilos com a família e mais baratos também, né? Agora, durante a viagem, o que acontece muitas vezes é que a pessoa consegue programar a passagem, a hospedagem, mas não pensa muitas vezes no dia a dia da viagem, né? Porque a gente vai ter gastos também com lembrancinhas, com alimentação, com os passeios dentro, né, daquele contexto que a viagem pede, né? Que dica você daria para esses gastos extras na viagem? A melhor forma de você controlar tudo isso é você dar nome para o seu dinheiro. Ah, boa. Então, que forma você dá nome? É aquela quantia X é para o teatro, aquela Y, enfim, para o teatro, para a gastronomia local, que é interessante você conhecer, para os passeios turísticos, né? Principalmente quem tem criança, é interessante fazer esse tipo de coisa. Então, e agora, as lembrancinhas... já era bom avisar antes, né? Gente, você não vai ter lembrancinha, não. Então, tem um cinto. Ela às vezes evita de você conhecer a gastronomia local. Ou de você fazer um determinado passeio. Porque as lembrancinhas é uma coisa muito delicada. Porque eu vou... E são caras, né? São caras. São caras. Ainda mais quando a gente vai pra fora do Brasil. A lembrancinha você vai comprar, eu vou levar pro João. Pro Pedro, pro Zé, mas esqueceu da Maria. A Maria vai ficar chateada. Então, o que é melhor fazer? E você também vai deixar de utilizar aquela verba para o seu prazer. Próprio, claro. Prazer. Então, o que seria ideal? Uma saia justa, essa história da lembrancinha. Uma saia justa. Então, fale com os seus amigos ou familiares sobre a sua viagem. Qual é o local a ser visitado? E se há interesse de fazer alguma encomenda. Boa. Porque essa é uma alternativa de deixar claro que você não vai trazer lembrancinhas. Porque se você traz uma bobagem qualquer, a pessoa é capaz nem de dar importância. Olha que mão de vaca, trouxe uma porcaria pra mim da viagem. Então, e você tá no montante, dá diferença, porque são muitas as pessoas que a gente quer presentear, né? Pra gente faz diferença. E pra pessoa muitas vezes nem vai dar importância pra aquilo. Nem tanta importância pra aquilo. Ou sim, né? Porque alguém lembrar de você realmente é muito gratificante. A lembrancinha que a gente pode trazer da viagem é uma pessoa mais feliz, que viajou, que curtiu. Com certeza. O convívio vai ser muito mais positivo, né, Márcia? Mas você usando essa forma,
de comunicar e ver quais são as encomendas, eu já tive até retorno de outras palestras que eu dei, que as pessoas utilizaram isso e no retorno foi muito positivo, tanto com amigos como com parentes a tal encomenda. Então, não vai deixar ninguém sensibilizado porque não trouxe. É uma boa ideia. Uma coisa que a gente fazia muito também quando viajava de mochilão, há um tempo atrás, a gente sempre... Claro, com as crianças o montante fica muito mais pesado, né? A gente conseguia fazer um gasto fixo bem mais interessante. A gente colocava um X por dia. Então, por exemplo, a gente tem, para os gastos extras, a gente tem, por exemplo, $100 por dia. Se naquele dia a gente gastou 50 entre alimentação, entre comprinhas e coisinhas assim, entrada num museu, etc., sobra 50 para outro dia. Então a gente teria os 100 mais os 50 do dia anterior. Então a gente poderia fazer alguma coisinha a mais. Então esse controle diário, né, colocando no papel mesmo de tudo que a gente gastou, também ajudava a gente a fazer uma viagem sem se perder nas contas ali. Então, mas isso é interessante você fazer antes. Porque quando você está saindo de férias, principalmente a correria que a gente vive hoje, você quer relaxar. Então você não quer ficar fazendo planilhinha de quanto você vai gastar naquilo ou naquilo outro. Por isso que seria ideal você dar nome ao dinheiro. Então você sabe que aquele valor está disponível. E foi como você falou. Aquela sobra, você sabe que está disponível, mas não vamos ficar fazendo conta para acrescentar ela no próximo passeio. Deixa a viagem fluir, relaxar, né? E os imprevistos? Tem uma pergunta aqui falando sobre isso. A Amanda, por exemplo, diz o seguinte: nós sempre fechamos as viagens com 6 meses de antecedência. Consegue parcelar a viagem e tudo mais. Viajar sem despesas, porque imprevistos em férias sempre acontecem. Uma questão de saúde, tem situações mais delicadas que podem acontecer. Você indica que a pessoa tenha uma poupança para isso, para esses imprevistos que podem acontecer durante a viagem? Uma multa eventual que a pessoa pode tomar caso viaje de carro? Então, essa situação você sempre tem que ter realmente uma reserva, em qualquer momento da tua vida e principalmente momento de férias. Isso pode acontecer sim. Então, existe uma reserva. Tem viagens que tem o seguro-saúde, né? Que você vai ter um atendimento e ele costuma não ser tão caro, né? Um valorzinho só que agrega ali. Então, é interessante você rever para onde você vai, se existe essa possibilidade desse seguro-saúde, tanto em hotéis, às vezes acontece isso também, e ter realmente essa reserva disponível para compra de um medicamento ou mesmo uma consulta fora do estado ou do país onde você está. Tá bom. Tem pergunta para você na tela. A Patrícia, vamos colocar aqui para a gente ver? A Patrícia de São Carlos diz que não usa cartão de crédito. É uma boa opção fazer um empréstimo para pagar as passagens? Não. Qual é o nome dela? Patrícia. Patrícia, não. Não vejo com bons olhos o empréstimo para passagem. Existem outras opções, mesmo que você não goste de usar ou não tenha o cartão, de você fazer essa compra de uma forma parcelada, em 2, 3 vezes, porque o empréstimo você vai estar pagando uns juros, né, em cima. E hoje em dia, o ideal seria você ter um custo sempre menor em todas as decisões financeiras que você for tomar. Tá certo. Vamos falar com a Paola, então? A Paola é de Santos. Coloca na tela a pergunta dela. Pagar com antecedência os passeios que serão feitos durante a viagem é uma boa opção para a organização das finanças? Sim, como nós já falamos, a antecipação de qualquer atitude que você vai tomar referente à parte financeira, isso é uma educação que você está tendo para administrar o seu dinheiro. E quando você faz isso com antecipação, você tem a chance de negociação e conseguir melhores preços naquela viagem desejada. Tá bom, legal. Camila tem uma pergunta para você também, ela é daqui de São Paulo. Como se organizar para os gastos que podem surgir de última hora durante a viagem? Seria essa situação, você já ter reservado uma parte do dinheiro para essas ocasiões que vão acontecer os imprevistos ou qualquer coisa que pode aparecer de imediato que você tenha que resolver e fazer o pagamento de imediato. Bom, agora tem gente também que não tem o objetivo de viajar, mas vai receber esse dinheiro e quer dar um outro destino para ele, como, por exemplo, pagar contas ou sair do vermelho. Você acredita que é um bom destino para esse dinheiro, para as famílias que estão vivendo esse momento? Então, seria, mas nós vivemos um ano de trabalho e que às vezes é cansativo, você está com a mente, você tem família. Então, seria interessante, nesse momento, mesmo que você não vai viajar, no seu estado tem locais maravilhosos que você possa ir com a família e que não tenha um custo alto.
e tenha condições de você fazer. Então, reserve uma partezinha mesmo deste valor, que seria 1/3, que é o que a gente está falando, e vai passear com a família. Vai num cinema, vai num teatro, vai comer um lanche. E a outra parte desse dinheiro, você pode ou guardar, com a previsão de, esse ano não deu, mas o ano que vem poder viajar com a família, ou pagar uma dívida. Por exemplo, se você está endividado, utilize esse dinheiro para tentar negociar essa dívida, porque com o dinheiro na mão, as suas chances de ter uma redução naquela dívida passa a ser maior. Tá certo, então. Quero agradecer a Márcia Santos, que esteve com a gente dando dicas muito importantes, né? De como fazer esse mês render, não só financeiramente, mas também render boas histórias, que é isso que a gente faz quando tira férias, né? Ah, com certeza. Volta cheio de história para contar. Cheio de história para contar, a intenção dessa viagem, o que que é? Recarregar as baterias, né? Exatamente. E voltar com a memória de momentos agradáveis. E eu gostaria de mencionar também até um episódio pessoal para quem tem família. Coloque a sua família para participar desse planejamento de viagem. Isso é muito importante, você trazer a família para participar de tudo isso. Meus filhos, quando eu era adolescente, a gente ia viajar, existia sempre o quê? Reclamações, queixa, porque ia acordar cedo, às vezes não se agradava dos passeios escolhidos, porque era adolescente, sabe? Sim, como é adolescente. Eles gostam de reclamar um pouquinho. Exatamente. Né? E a gente deixando eles participarem, que foi o que eu fiz, eu falei, coordena as férias, verifica, o valor é X para ser gasto e a data é tal. Tá. Então eles fizeram essa cotação, eu falei, depois nós vamos nos reunir e decidir legal, junto. Uma boa ideia. E decidir junto. Foi a melhor viagem em família, porque não houve reclamação, ninguém ficou preso no celular, não reclamaram porque eles era um passeio que eles queriam fazer. Exatamente. Que legal. Não, e não só o que eles queriam fazer, mas sim o que fosse bom para a família. Que dava certo para todo mundo. Nem sempre toda a família vai querer só o que o adolescente quer e o adolescente não vai querer o que o adulto quer. Mas sem chegar no consenso, né? Um comum acordo e um consenso para ambos. Foi a melhor viagem, viu? Muito bom. Tudo que é imposto não é legal, né? Não, então, bacana. Não é legal. Uma boa dica, sem dúvida nenhuma. Obrigada, então, pela presença. Eu vou deixar aqui o e-mail para você fazer contato, mp.santos1961@uol.com.br mp.santos1961@uol.com.br. Obrigada pela presença aqui. Boas férias também, né? Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.